Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com o Primatas Cast, mais uma semana aqui com vocês. É sempre um prazer recebê-los aqui nos estúdios da TV Black Sampa, né? E hoje voltamos a um tema que algumas semanas atrás nós discutimos, né? Muita gente falou, faltou falar disso, faltou falar daquilo, e a gente está aqui de volta, né? Fazendo uma primeira vez que a gente faz uma segunda parte, né? De um tema, e acho que vai ser muito bacana discutir isso aqui com vocês. Vocês que estão assistindo em casa, né? Deixe os comentários aí embaixo que a gente vai responder depois, né? Acompanha, faça sugestões, é sempre muito bom, né? Ler as sugestões de vocês. E o tema de hoje, né? A segunda parte do programa sobre distopias, né? Faltou muita coisa para ser dita aquele dia, a hora passou rapidinho. Foi. E uma das coisas que não falamos foram sobre as distopias infanto-juvenis. Sim, as crianças gostam e os adultos também, né? Contrariando muitos filósofos da comédia brasileira, né, que recentemente criticaram o adulto infantilizado que gosta de mangá, HQ, miniatura, né? Ou pessoa de vida amarga, pessoa de vida difícil, né? Era para dar risada, não sei, mas, né, fica aqui o pedala no sujeito que acha que é o intelectual, o grande intelectual, né, progressista. E aí, Luca, o que você tem para dizer para nós? Eu acho que a gente podia fazer, inclusive, um programa sobre o adulto infantilizado mesmo, né, que é aquele que não cumpre as suas responsabilidades, né, não é aquele que lê o mangazinho dele, que lê o gibizinho da Marvel, da DC e tal, ou que tem bonequinho, né? Eu mesmo, nossa, eu adoro ler gibi. Eu sou um jovem adulto infantilizado, então, porque, cara, se tem uma coisa que eu gosto, eu não gosto mais de estátua, mas eu adorava estátua, boneco. Cheguei a colecionar miniatura também, gibi. Mas olha que ironia, eu gosto muito de ler gibi, li muita coisa de super-herói, mangá li um pouco, assim, né? Li mais geek-gá. E, ironicamente falando, eu nunca li muito distopia infanto-juvenil. Eu assisti, né, os Jogos Vorazes, mas tardiamente. Eu vi os Jogos Vorazes com 23 anos. Eu conheci os Jogos Vorazes. Então demorou, né? Mas é um assunto muito impactante. Eu adoro falar. Qualquer coisa assim que cultura pop, pra mim, eu vou longe. Eu acho que distopia infanto-juvenil como nicho mesmo, ele vem, sempre teve, né? Sempre teve, mas ele é mais consumido, mais produzido de um tempo pra cá, né? E eu também tô com o Luca, né? Gosto muito de quadrinho, acompanho muito, gosto muito de distopia, né? Acho um tema assim, interessantíssimo, fantástico, né? Tanto em livro quanto em filme. Agora, infanto-juvenil, eu acompanhei pouco, né? Eu acompanhei mais pelos filmes do que pelos livros, mas eu sei que tem muita coisa boa. Mas, sim, infanto-juvenil é uma coisa que também, na minha opinião, por exemplo, essa classificação infanto-juvenil ela é bacana para separar as faixas etárias, né? Dizer o que o jovem, a criança podem ler, até que ponto aquele assunto cabe, né, na mente daquelas crianças, daqueles jovens, mas não por isso deixa de ser uma literatura muito bem escrita. Sim. Não deixa de ser uma coisa que instiga, que provoca. E eu acredito até que as distopias infanto-juvenis, né, elas acabam tendo uma popularidade muito grande porque o jovem ainda sonha. A criança, né, tem essa capacidade lúdica de imaginar. Então isso traz uma instigação, eles ficam provocados a pensar de repente, e será que se isso acontecer, será que é possível? Né? E isso torna elas mais consumíveis, porque se você quiser ficar deprimido, você lê 1984. Primeira vez que eu li 1984, eu fiquei uma semana com a cabeça ferrada, aí eu li de novo e só piorou a situação. Porque essas distopias mais adultas, elas são absolutamente negativistas, né? Aquela coisa densa, pesada, e você vai lendo e você vai se colocando ali, nossa, isso realmente podia acontecer. Nossa, isso está quase acontecendo, né? E nas redes sociais muita gente vê aqueles gráficos bonitinhos, estamos aqui. Aí tá, 1974, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit e o Conto de Aia. Estamos exatamente...
isso dá um pânico para quem leu, principalmente, falar assim, nossa, é mesmo. Tem gente querendo queimar livro nas bibliotecas das escolas, tem gente querendo implantar uma ditadura extremista religiosa, tem gente que acha que só através do prazer você vai ser feliz, e tem gente que acha que tudo tem que ser controlado rigorosamente. A gente realmente está nesse quadradinho cercado de distopias. Não sei o que vocês pensam a respeito. Cara, eu vou falar pra você uma coisa. Eu lembro que a minha ex-namorada, a primeira menina que eu namorei, ela tinha uma coleção completa da seleção. E aí eu olhei, ela gostava muito de ler, eu também gostava muito de ler. E aí eu peguei aquele livro e falei, nossa, que livro de princesinha chato, né? Que livro deve ser uma história mó bobo, tipo Jane Austen e tal. E aí naquele ano, se não me engano, lançou um volume a mais da coleção da seleção. E foi acho que foi na Bienal, se não me engano. Foi um evento assim de feira de livros, sabe? E a galera, tipo assim, tinha todas as faixas etárias, mas dava pra ver que era geralmente meninas de 16, 14 a 16, 17 anos, sabe? A maioria. E era algo extremamente violento. Elas estavam falando pra mim, nossa, a seleção você vai ver, é distopia mesmo, é bem legal. E é uma distopia que colocam as mulheres como protagonistas. Eu achei isso muito bacana. Eu não li na época, não corri atrás disso pra ler, porque eu nunca tive assim, a curiosidade de ler uma distopia infanto-juvenil, né? Não me despertou esse interesse ainda. Mas eu acho que é uma... na época, eu lembro que eu tive essa conversa com a minha ex-namorada na época, né? Que é uma porta de entrada para tudo que vai vir depois. Então você começa lendo uns Jogos Vorazes e depois você vai querer ler você vai querer chegar no Admirável Mundo Novo, você vai querer ler o Watchmen, né? Você vai abrir portas para você de um universo muito amplo também. E é um universo já muito amplo, muito rico, mas ele ainda abre. Então eu acho que esse é um ponto muito bacana não apenas da distopia infanto-juvenil, mas da literatura infanto-juvenil como um todo, né? Não existiriam, por exemplo, leitores de Machado de Assis sem leitores de Harry Potter. O dono, o editor da Companhia das Letras, ele falou, né, que um dos maiores arrependimentos dele é que ele negou Harry Potter. Ele não dorme à noite. Não dorme, ele negou Harry Potter, né? E eu lembro, né, Jogos Vorazes, na época eu tava no ensino médio, foi um fenômeno absurdo, né? No cinema, vendeu box e tal. E, pô, é legal esse movimento, como a livraria cresce, né? E como o Thiago tava falando, o jovem lê muito, né? Hoje a gente tem alunos, a gente vê eles lendo, né? Mas é isso que você tava falando, tem que ter uma motivação para ler, né? Porque é claro que nós temos os clássicos e os clássicos devem ser lidos, mas não tem só o clássico, a gente tem toda uma diversidade, tem que ter uma porta de entrada, né? E o Tir tava falando também uma coisa interessante, que eu não tinha pensado antes, né? Mas antes, quando a gente estava falando de distopia de forma geral, a distopia sempre tem esse fim que é meio amargo, né? A própria distopia em si é uma coisa amarga, mas quando a gente fala de distopias infanto-juvenis, tem uma coisa mais heróica, tem uma coisa que é mais esperançosa, né? Totalmente. O mundo tá um caos, mas Totalmente. ainda existe uma esperança. Tem a questão da jornada do herói do Campbell, né? Sim. Você tem aquele ciclo completo da negação, do sacrifício, do mentor, aquele que está ali para incentivar ele a superar, né? Se você olhar, por exemplo, Guerra nas Estrelas. O tio, eu ia falar agora de Guerra nas Estrelas. É a mesma história, mesma história. Tem lá o velhinho que é o mentor, que fala difícil, né? Tem aquele inimigo que é muito próximo, que é quase um parente, um ex-amigo. Então, assim, é um desafio. E se você vai para adolescente, a mente do adolescente, do pré-adolescente, é um desafio constante. Então, é nesse sentido que eu acho que é infanto-juvenil. Não é porque o livro tem uma leitura mais palatável ou que seja escrito de forma um pouco mais acessível. 84 né? é totalmente palatável, né? Sim, não tem nada... não é nessa questão, mas é na questão da identificação. É né? verdade. Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente que eu tinha essa necessidade de ser visto. O adolescente tem essa necessidade de ser visto e de ser considerado importante. Então, por exemplo, quando pega uma Candice do jogo, Candice, né, do Jogo Vorazes, poxa, ela é a protagonista ali. Katniss. Katniss, perdão.
ela é extremamente importante naquela E mitologia. ela é a jovem questionadora, desafiadora, que se sacrifica para salvar a irmã e que, no final das contas, é a grande heroína da liberdade. Né? Que é o que nós queremos ser enquanto adolescentes. E quando chega no último livro, no último pedaço, no último arco da história, ela vai lá e mata a pessoa que ela pôr no poder, porque ela viu que aquilo não era a melhor opção. Né? Gente, já tem mais de 20 anos, isso não é mais spoiler. Antes que alguém me xingue aqui. Spoiler do leia, né? E uma coisa que a gente falando aqui, né, dessa questão do jovem se identificar, por exemplo, jogos, né, jogos eletrônicos. É um universo totalmente. Os adultos jogam, mas os pequenos, Minecraft, Roblox e LoL, né? São universos que as crianças elas entram ali, elas querem se ver lá dentro. E um dos maiores sucessos, eu não trouxe aqui, eu não tinha em casa, tinha só em PDF, é o jogador número 1. Né? Um mundo desgraçado, apocalíptico, as pessoas passando fome, morando no lixão, dentro de containers, mas você consegue ter a chance de ganhar dinheiro vivendo numa realidade virtual dentro do game. E de repente surge aquele jogador que vai desafiar o sistema, que é um sistema injusto. Ele é novo, o menino. Ele é novo e ele tá vai vendo? atrás do prêmio que o criador do jogo deixou para que ele soubesse entender a mente dele de quando ele criou o jogo. É todo dia você jogando em rede querendo ser o melhor. Eu trouxe até um outro livro aqui, pouco conhecido, né? O Épico, do Connor Kostick, que é uma realidade assim. Eles estão em outro planeta. Para conseguir recursos em outro planeta é muito difícil. Então eles ficam imersivos dentro de um jogo que permite conseguir recursos para sobreviver dentro dessa colônia. Né? Que é uma coisa, ninguém vem para outro planeta, a gente já está aqui, né? O nosso planeta já é tão grande. E tem gente que está vivendo hoje de conseguir dinheiro dentro dos jogos. Né? Tem campeonatos onde uma criança que treina, que joga, pode chegar e ganhar dinheiro, e mudar a vida, a realidade dela, tendo um mínimo de condições de jogo. Não tem nada mais distópico do que isso. Né? Então, isso que você está falando, eu estava aqui pensando já há um tempo, porque isso que você descreveu é Round 6. Round 6, né? Round 6. E olha que interessante, Round 6 não é uma distopia. Só que ele tem todos os elementos de distopia. E quando a gente analisa a série, coloca a nossa realidade atual como sendo uma realidade distópica. E tem uma coisa interessante do Round 6. É essa tradição de jogos de Battle Royale. Exatamente, o Round 6, por exemplo, que quando saiu a primeira temporada, na Inglaterra, um grupo de jovens foi desbaratinado porque eles combinaram um Round 6 real. Não era para usar armas não letais, mas a ideia a galera paga. Eles estavam pagando quantias ali em 2.000, 3.000, 4.000 libras para o vencedor, o sobrevivente final, ficar com todo o dinheiro. E as autoridades estavam enlouquecidas atrás de desbaratinar para não deixar isso acontecer. Porque ia abrir um precedente que provavelmente deve existir, né? Se a gente fuçar aí as deep internets da vida, né? Isso já deve ser uma realidade que ainda bem a gente não está sabendo, mas a qualquer momento, né, pode surgir, como por exemplo falaram, né, nos Estados Unidos. Sim. Que queriam fazer jogos estilo Round 6 para dar para imigrantes, né? Para imigrantes conquistarem o green card, que é uma coisa que não é assim tão distópico. As prisões do Trump lá? Né? As prisões do Trump lá com o jacaré. Exatamente. Pelo amor de Deus. Olha. A distopia ela tá ficando cada vez menos distópica e mais real. Você vê Jogos Vorazes é leve, né? Começa a ser uma coisa leve, né? Começa a ser um negócio... Jogos Vorazes aqui da Suzanne Collins, um grande sucesso no cinema, um grande sucesso nas livrarias. Um prequel. É um prequel. E vai sair um outro prequel agora, né? Falando de como aquela história toda foi sendo construída. Você tá falando da Cantiga dos Pássaros? Ah, tá. A Cantiga dos Pássaros é um dos primeiros Jogos Vorazes, e depois o que vai acontecer vai explicar como é que o mentor da Katniss vence, né, os Jogos Vorazes dele. Que é o vilão, né? É o Snow? Não, o Snow é apresentado na canção da Serpente. E Canção da Serpente. Eu comecei a simpatizar com o Snow, porque ele era do bem, né? Ele era do bem, né? Ele a se pessoa torna do mal, boa, né? A sociedade que corrompe. Fica até com dó, você fica com dó dele, assim. Pelo que eu me lembro, assim, eu lembro que eu vi no cinema, na estreia. E ele se torna uma pessoa absolutamente cínica, né? Já que é isso daqui, eu vou crescer, vou prosperar e vou angariar poder com isso aqui. Ô tio, você tava falando também, cara, eu abri aqui, né, o programa falando, nunca li nenhuma distopia infanto-juvenil. Aí, na verdade, vocês estão falando, aí eu tipo assim, não, poxa, eu já li sim, cara, eu li o Star Wars, eu li o livro publicado pela Dark Side. Eu acho que eu posso classificar, por exemplo, também alguns quadrinhos, né? Por exemplo, X-Men,
Deus ama, o homem mata. Infanto Juvenil não é literalmente o livro, né? Eu comecei a pensar aqui, acho que já tem alguns Eu acho que contatos. até uma coisa que precisa superar essa questão de falar que HQ é infanto juvenil, né? HQ é tudo menos infanto juvenil. Então. Existe HQ infantil, juvenil, Sim. mas HQ é uma coisa, é uma arte, né? É arte, é nona arte, né? A nona É a nona arte. Então, mas sabe porque eu falo de Star Wars? Eu achei interessante, comecei aqui a pensar agora, essas distopias mais jovens, né? Os heróis e as heroínas também são jovens, né? Gera essa identificação. Eu lembro que o Star Wars, quando abre, né? Tô falando no episódio 4, 5 e 6. Ele a abre. trilogia que presta. Ah, eu gosto da outra também, viu? Aí- A 1, 2 e 3 você não gosta? Tem Jar Jar Binks, velho. Não, mas pelo amor de Deus, o episódio muito 3 é chato. maravilhoso. Nossa, gente, o episódio 3 é maravilhoso. Eu não posso Pô, falar a queda muito do porque Império? eu sou Gente, a do queda do outro Império? time, né? Então. Ah, tá. e É bom também, é eu sou bom do outro também. time. Sou tracker desde que eu me entendo por pessoa. Vida longa e Aquela próspera. sociedade LGBT internacionalista galáctica Aham. do Star Trek, né? Cara, então, e dizem aqui, ó, eu vou. Só rapidinho, já vou falar do Star Trek já, mas espera aí, rapidinho. O Star Wars, ele começa, eu sei que não é o primeiro, né? É o episódio 4, é o primeiro filme, mas enfim, né? O episódio 4, ele abre com o título Uma Nova Esperança, né? Você vê completamente ali um governo fascista, que no episódio 1, 2 e 3, maravilhosos, você vê o fascismo crescendo, o Congresso perdendo o Congresso abertamente fascista perde força pro Império, e quem tá na luta são os jovens. E aí vem a questão que São a gente já todos comentou em jovens. vários programas, né? Você está do lado dos rebeldes, Star Wars defende a extrema-direita na vida real. Você entendeu tudo errado. Não faz sentido. Você é fã do X-Men e é contra a diversidade. Thiago, Não faz sentido. E o Star Wars é uma distopia, Star Trek é uma utopia, né? É utopia. Então, utopia. o Star Trek, vocês viram os filmes e a série? Ou só um e o outro? Tudo. Ah, eu vi Não todas as séries. Não todas as séries. Tô maratonando ainda. Não, eu vi as séries antigas, da década de 60, eu acho muito boa. E eu vi também os filmes. Eu vi tanto os antigos quanto os novos. Eu adorei os novos também. O pessoal que é mais fã reclama, mas eu adorei. Eu cresci, não sei quem se identifica aí, eu cresci nos anos 90 assistindo Nova geração. Nova Geração na Record. Eu tô nos Ótimo. anos 80 assistindo a série clássica com meu pai. E depois a Deep Space Nine e a Nova Geração. E aí depois Voyager e agora recentemente da hora. a Discovery, que é fantástica. Ah, não vi essa. Então, Eu também não. Não vi essa. Mas o Star Trek, ele tem muita coisa da União Soviética. Nossa, Mas cara. Star Trek é uma utopia Da União internacionalista. O universo junto, todas as raças cooperando. É. Todo mundo é aceito na sua diversidade. Todo mundo é potencialmente capaz. Você acaba com a fome, você acaba com todas as desgraças, né? Através da cooperação entre Não, fizeram as amizade raças. até com os Klingon. Chega um momento que os Klingons dos Ferengi dão um abraço, os Romulanos. Quer dizer, você que não tá entendendo, por favor, assista Star Trek. É bom demais. O Star Trek, eu acho que o Star Wars, ele é muito aventuresco, né? Tem nem se É uma diz space essa palavra. opera, né? Você vê exatamente, é uma space opera, aquela aventura e tal, aquela coisa épica, aquele mundo épico. E o Star Trek, pra mim, é uma coisa extremamente intelectualizada. Eu lembro Imagina uma mulher negra protagonizando uma série nos Estados Unidos nos anos 70. A Tenente Uhura. O primeiro Tenente beijo Uhura. interracial da TV norte-americana foi Kirk Uhura na série clássica. E aí que tá, né? O Kirk, ele começa, ele é aquele herói rebelde, né? Herói rebelde que vai dar o golpe e tal. Ele não é o herói típico do Campbell, né? Porque o Campbell, o herói, ele é bonzinho desde o início? Não lembro agora. Ele é frágil. Ele é frágil, né? Ele acredita é nele trágico, mesmo. né? Ele é trágico. Ele é bom, né? O Kirk, ele era safado. O Kirk é um safado. E é por isso que ele tem um falante, que é o McCoy do lado dele, e a razão do outro lado, que é o Spock. Cara, sabe quem eu gosto? O Hank. Eu gosto do Hank, cara. Sim. Eu acho o Hank muito legal, um personagem maravilhoso. Mas assim, eu gosto Ótima muito atuação. muito bom, cara. Star Trek é muito bom. Eu não sei, atualmente eu acho assim, eu gosto mais do Star Wars pela nostalgia, porque eu cresci com Star Wars. Mas o Star Trek, ele mantém a qualidade em tempo todo. Gente, o Star Wars é só decadência. Acabou o programa agora, eu vou embora. Não, foi o Star Trek, de manter foi errado? Falou errado? Então tá. Você se corrija. Não, eu corrigi então. Eu corrigi alguém, falei errado. O Star Trek, ele mantém a qualidade até o final, e o Star Wars, ele perde a qualidade. Ele perde. Porque eu não dizem Ele que é muito bom. inconstante.
Então, mas ó, tem uma. Exatamente, porque virou comércio, né? Virou mercado da Disney, uma porcaria. Mas ó, falando de distopia infanto-juvenil, a nova série do Star Wars, que é a única que estão falando que prestam, que Andor. é o Andor. Dizem que é uma baita distopia política também. Eu não Mas, assisti. em essência, Star Wars é isso. Você viu o Andor? Ainda não. Não, você conhece Mas mesmo, eu vou falar. já vi a crítica, preciso sem tempo para assistir Sentar e ainda, assistir. mas vou assistir, né? Sim. Star Wars, ele é revolucionário porque ele critica descaradamente o fascismo. Assim como se olhar para o V de Vingança, critica o fascismo. 1984 critica o fascismo. Vamos lá, tá? Fazenda dos Juiz Dredd. A Fazenda Juiz dos Bichos critica Stalin. Stalin. Juiz Dredd, o fascismo. O Star Trek, ele fala muito da questão da tecnologia, né? O domínio tecnológico, né? A cultura das raças. E acho que isso é legal no Star Trek. Eles são... eles vão investigar, mas eles parecem antropólogos, né? Sim. Eles vão investigar a cultura. Inclusive, eu acho que o tema principal de Star Trek é a questão da liberdade. Né? Isso na série clássica. Sim. E isso na nova geração também, né? Traz aquela utopia, você não vai interferir. Quando você faz um primeiro contato, você não pode interferir na Exato, e você não pode interferir. Só que direto eles estão lidando ou com outra raça alienígena ou com os próprios deuses. Né? Que interferem na liberdade humana. E eles têm que tomar. Eles têm que fazer escolhas. Eles previram o IA, né? Porque eles lidam com a inteligência artificial, né? Eles previram tudo, celular. Eu queria o tricorder e a máquina de transformar carbono em qualquer comida. Né? Se em casa ia. Eu tava pensando que a viagem no tempo, cara. Não, a gente ia fazer muita besteira, cara. Viagem no tempo é uma coisa utópica, distópica, que não funciona. Melhor não. Né? Porque você vai ficar voltando para refazer aquilo infinitamente. De séries distópicas, né? Queria perguntar para vocês se vocês assistiram 3% da Netflix. Não. Que é infanto juvenil. E que mostra uma sociedade pautada em que apenas 3% das pessoas conseguem ir para o paraíso. É baseado no quadrinho? Eu não li o quadrinho. Mas é baseado. Tá. E é uma coisa bem interessante, porque né, eles não explicam como é que a sociedade ruiu. Mas existe uma grande cidade numa cratera, né, com poucos recursos, e só 3% dos jovens, quando chegam aos 18 anos, todos os jovens têm a chance de fazer o teste quando chegam aos 18 anos, mas só 3% são aprovados. E quando eles chegam na prefeição, que seria uma ilha parecida com Fernando de Noronha, que tem recursos limitados, mas em abundância, eles são castrados. Porque é uma sociedade que não pode crescer por ela mesma, ela tem que só receber pessoas novas, mas eles não podem se multiplicar entre si, que é uma coisa extremamente complicada no desenvolver da trama. E assim, muitos jovens assistiram e acharam aquilo fantástico, né? Porque nada mais é do que aquela disputa constante que você faz pro vestibular, pro Enem, né? Algumas vagas em alguns cursos universitários você tem uma chance minúscula de ser aprovado. Você quer ser advogado, por exemplo, 5 anos de faculdade para fazer uma prova que reprova 90% das pessoas, que isso é quase uma versão 3% real. Não, tem até a ver com uma proposta, não sei se a palavra certa é proposta, mas uma proposta política dos Estados Unidos para com a América Latina, né? O controle de natalidade, para não nascer mais pobres, né? Isso aí é neomalthusianismo que fala? Então. Você castrar os pobres para que eles não se multipliquem porque você não vai ter comida suficiente para todos. Sim. Coisa mais absurda. Se você parar para pensar isso, né, uma coisa que 3 minutos de reflexão você já sabe que tá errado. Eduardo Galeano fala isso no Veias Abertas da América Latina. Galeano sempre fantástico. Ô Thiago, o Black Mirror, ele pode ser classificado como infanto juvenil? Não, Black Mirror ele é mais adulto? 18, né? As temáticas são sempre mais, vou dizer profundas, mas são mais pesadas, né? E Black Mirror é uma série distópica que logo no primeiro episódio sua cabeça já fica... A minha cabeça ficou lascada uma semana, eu tenho esse problema. E tem a questão da desesperança. Você olha o primeiro episódio lá do político com o porco, você já fica desesperançoso. Porque você sabe que aquilo ali, cara, se alguém fizer aquilo, é possível. É possível, quase todos os episódios de Black Mirror são absolutamente possíveis. Eu não vou lembrar o nome do episódio agora, porque eu sou péssimo para gravar nomes assim, mas tem um episódio em que os soldados estão atrás de uma raça de baratas. Né, que são alienígenas que invadiram a Terra, estão se escondendo, quando na verdade não são baratas, são imigrantes de uma outra etnia. E eles usam parece Eternauta. Um óculos que transforma os seres humanos em baratas alienígenas.
né? E de repente você tá matando as baratas e quando uma das máscaras falha, a pessoa percebe que tá matando seres humanos, que são de outra etnia. E tem aquele outro filme sul-africano dos alienígenas, Distrito 9. Distrito 9, Pô, que também, né? Os bom alienígenas demais, chegam, hein? pedem socorro, são acolhidos e passam a ser explorados de todas as formas possíveis, que é uma crítica gigantesca à questão da imigração e as questões raciais. Né, os alienígenas. Isso E é bom é uma demais. maneira como nos Estados Unidos se referem muitas vezes se referem aos imigrantes, são alienígenas. Sim. Depois ele fez um que é Elysium, que eu já não achei tão bom. É até com o Wagner Moura, ele tem um papel fundamental na trama, um dos principais ali, com o Matt Marco Damon. Ah, não, o Tom Cruise. Não, Matt é Damon, o Marco Wahlberg. O Elysium é com Wagner Moura. Não, é o Wagner Moura, mas o outro o é- ator principal, eu acho que é O o Mark Wahlberg. Acho que é o Mark Wahlberg. Wahlberg. É esse aí, pesquisem. Né, pesquisem. porque a gente lembra dos filmes, vai lembrar do Mark Mark Wahlberg. Wahlberg, é ele, Mark é Mark Wahlberg, Wahlberg. né? Wahlberg. Se não fosse esse pesquisa aí. Wahlberg, Wahlberg. Mas Eu acho a também. ideia do filme Não. é muito boa, né? O Queen, as pessoas ficaram na Terra para trabalhar, para sustentar pessoas que estão em Elysium, que é Um paraíso fora da Terra, Só onde queria só falar que os é mais com... ricos ficam, né? Só queria falar que esse filme é com o Matt Damon mesmo. Matt Damon, pronto, Matt Você Damon. sabe, né, que é ao vivo aqui, né? A gente Aí. toma corte, toma Perfeito. cortada na cara ao vivo, mas é assim que se faz um bom programa. Vamos para outra distopia aqui, que sempre é muito comentada, sempre muito utilizada nos quadrinhos, no cinema, nas séries, que são as distopias pós-apocalípticas de zumbi. Né? Romero começa com A Noite dos Mortos-Vivos, né? Aqueles mortos-vivos que andam Bom feito demais. tartarugas, Clássico e absoluto. vem uma Clássico. crítica social brutal, né? Ah, é um filme gore, é filme tipo B, né? Eu adoro filme B, desculpa. Despertar dos Mortos. Nossa. A Volta dos Mortos-Vivos, Sim, né? é. Então é uma série ali que critica a sociedade de classes de uma forma brutal. E aí a gente vem com o Max Brooks, né? O Guerra Mundial Z, que tem lá o primeiro livro, que é o manual de sobrevivência aos zumbis. E esse filme viraliza, né? De repente, um mundo em que os zumbis tomam conta e são zumbis raivosos, aqueles que correm. Cara, se tiver um apocalipse zumbi, eu espero que não seja Eu espero que seja o do Inclusive Romero. saiu O recentemente. Romero também. Inclusive saiu recentemente o Extermínio 3, né? Parte 3. Que é uma distopia doida, porque 28 Exato. dias, 28 meses, 28 anos. É. E dizem que é melhor que os outros dois. Ainda não consegui assistir a terceira parte. Que é um dos filmes que popularizaram o zumbi rápido, né? Não, Bom, o zumbi filme. corredor é assustador. Não. Né? E uma coisa que eu acho muito bacana, que a gente falando de distopia, mas que a gente vê acontecendo, que são os preparadores do fim do mundo. O Prepare. Não sei se vocês acompanham essa galera. Não. É uma galera que começou lá nos Norte-americana, Estados que Unidos, faz bunker, e que no né? Brasil Bunker. começou a se espalhar agora assustadamente, que são pessoas que esperam o colapso, né, global, financeiro, e elas te ensinam a sobreviver a esse colapso. Né? Eles trazem aquela ideia da base do anarcocapitalismo. Nossa. Todo prepara é um anarcocapitalista em potencial, porque é aquela sociedade que você sobrevive a qualquer custo. É sobrevivencialismo, né? Exatamente. E aí uma coisa muito engraçada que eu vi na internet esses dias, é um casal lá do sul que está construindo um bunker para o fim do mundo, né? Só que eles filmam onde eles estão construídos. Recentemente a polícia foi lá para acompanhar a obra e é absolutamente totalmente contrário ao que o sobrevivencialista, né, original faria, dizer onde está localizado a sua fonte de recursos. Então os programas são ótimos, tipo o pessoal nos Estados Unidos que eles fazem mapa da região onde eles vivem e eles vão deixando escondido nas matas, próximas às rodovias, lugares onde tem recursos. Então eles vão lá, cavam um buraco, botam lá um recipiente, comida, arma, água e tampam aquilo e só deixam marcado num mapa para saber que se der um colapso. É uma galera que vive do fim do mundo. Sabe o que você me lembrou agora? Você falou de dois temas que me remetem a outra coisa, que é zumbi e sobrevivencialismo. The Last of Us, a primeira temporada, que tem aquele Bill trecho do Bill e do Frank, que é assim, excepcional. É o melhor episódio da primeira temporada. Ele também era sobrevivencialista num mundo apocalíptico de zumbis, né? E assim, excepcional. E você que está assistindo, já tem seu plano para o fim do mundo? Já sabe como correr, como evacuar? Sabe onde conseguir recursos? Pô, cara, né? esse livro, ó, tô vendo aqui o livro aqui, fuçando, esse Guerra Mundial Z é melhor que me parece, né, ser muito melhor que o filme,
porque o filme foca nos Estados Unidos Não, só, né? por isso que eu falei, o filme ele é um recorte, é uma partezinha É uma pequena recorte. do livro. Pô, aqui tem até o Brasil, a floresta Tem o Brasil, amazônica, tem a China, Rússia. Rússia. Então, eu não li, mas falam que tem um estudo geopolítico nesse livro que é incrível. Sim, eles vão por continente, mostrando como é que cada lugar do mundo se preparou. Que é uma coisa fantástica, a gente gosta, eu gosto muito de zumbis. Eu acho que é um universo distópico fantástico. E assim, eu sempre para pensar, né? Todo mundo deve, não sei, vocês, talvez eu não seja tão normal assim. Entre os meus amigos, a gente já discutiu vários planos de evacuação, de ataque zumbi, de alienígena. Tá lascado, parado na Dutra, lascou. A gente já Tá em obra. Pra onde a gente vai se encontrar, né? Quem vai conseguir o quê? Esses planos todos estão prontos. Né? Lógico que eu não vou falar sobre eles, porque como bom sobrevivencialista, você não conta onde você vai conseguir recurso, né? Vamos começar a escavar o jardim da casa do tio. Então, assim, cara, esse negócio dos zumbis é muito legal. Se olhar pro Brasil, por exemplo, ataque zumbi no Brasil não ia dar certo, porque todas as casas têm portão, tem grade, tem muro alto. Zumbi não escala. Dependendo do zumbi, né? Rezando para que não seja do mundo dele. Do nosso Guerra Mundial Z. Walking Dead no Brasil, a gente ia superar isso facilmente, Rapidinho, cara. né? É. Ah, mas nos americanos eles têm armas, mas nenhuma casa tem portão, todas as casas são abertas, é tudo de Aberto. madeira. Você bater na parede, você atravessa pro outro lado. Não é alvenaria, né? Não é cara? alvenaria, não tem grade, né? Tem grade. Zumbi na periferia se dá muito mal. Ia morrer de fome. Mas uma coisa. Ia ter rinha de zumbi no Ô, Brasil, Tio. ia ganhar dinheiro com isso. Ô tio, mas uma coisa de zumbis que seria muito factual aqui no Brasil é que nessas distopias, né, o Guerra Mundial Z, o The Walking Dead, The Last of Us, por exemplo, os zumbis não são o maior problema, né, são os humanos, né? Então eu fico imaginando Brasília. E a grande- Brasília é o maior problema. A grande crítica, né? Porque o zumbi, você sabe que ele age por instinto, aí ele vai correr atrás de você pra te morder. Para o humano. Agora, quem é que Mano, o sobrevive? zumbi só quer um abraço. Um Tudo abraço. gente boa. Então, Só quer assim, chegar perto de você, Quem abraçar. sobrevive são as melhores pessoas? São as mais capazes? Ou são aquelas que fazem qualquer coisa para continuar vivas, independente da moralidade? A gente já falou de moralidade aqui, mas o universo do Apocalipse Zumbi é isso, né? Toda a série de zumbi, o grande inimigo é o humano. Então, você falou da Katniss, né, que ela é a líder moralista, né? Ela começa com uma moral elevada, né, aquela coisa do Campbell e tal, e ela perde isso no final, que ela mata, né? Acho que no mundo de zumbi a gente vê muito isso, né? Por exemplo, The Walking Dead e o Rick, ele é todo bonzinho, né? Ele não quer matar os zumbis, ele tenta fugir. E depois, quer dizer, até onde eu vi, né? A 8ª, 7ª temporada, ele já tava assim, via a pessoa, matava. Via a pessoa... Porque o grande problema na série, os grandes inimigos da série não são os zumbis. É, São as pessoas. você perde a moral, né? É o pessoal do governador, é o pessoal do cara do taco de beisebol, que sumiu o nome dele. É o... Nossa, Rick. Rick, não, Não, não é não. que é o nome do Não, protagonista. Meu é. Deus do céu, tá? O Negan. Negan. E depois Negan. dos sussurradores, sempre o ser humano ele é o pior, né? O The Last of Us, né, também tem isso muito com o personagem do... Meu Deus, eu tô ruim de nome agora, hein? O pai da menina. Não é o pai da menina, é o daddy de todo mundo. É, o Derek, o meu pai, o seu pai, o Derek de todo mundo, é verdade. Não, no Nosso próprio, pai. no Ele também fica transtornado. no próprio do Dia dos Mortos, né, do Romero, Romero. o protagonista, ele negro, sobrevive aos zumbis o filme inteiro pra ser morto no final do filme pelos homens brancos caçando zumbis. Esse filme é brincadeira, É uma né? crítica, é uma coisa Que tão filme espetacular. subversiva, É melhor filme espetacular, né? Que É muito roteiro. bom. Ah, mas a arte é ruim, gente, não é pra ser bom. É pra ser aquilo mesmo. Então, mas acho que ficou... O pessoal que fala que é ruim hoje em dia, você vê até bom. É igual você assistir Kill Bill hoje em dia. Assistir os filmes mas do Tarantino antigo é do outra Tarantino. classificação. Cara, não, sim. Tem um cinema que é só Tarantino, é tipo Kubrick, que vocês gostam. Kubrick, muito bom. Né? Que é chato em Excelente. escala épica. Meu Deus. Mas você vê assim, é um cinema meio vintage hoje em dia, né? Que o Romero é o quê? De 80, 90? Romero, Oi, Romero é antes, 70, 70. 70, 70. 70, é. Então, você vê a formação do cinema, aquela coisa que a gente perdeu hoje muito pro CGI, né? O pessoal fazendo Fellini, Godard. É. E o Romero faz o quê? Zumbis. Então, eu acho que o Romero depois, o Romero, né, Romero é do Corinthians. O Romero, ele fez um gibi depois, cara. Eu acho que tem uma adaptação em quadrinho. Tem. Não sei se é escrito por ele, mas Tem quadrinho. dos Mortos-Vivos. Muito interessante Agora, também. mudando o foco da distopia, vamos sair do apocalipse e continuar no apocalipse. Não sei, vocês já leram, assistiram Divergente?
Eu já assisti. Eu não li nem assisti, mas eu falo coisa de nome. Eu já assisti, mas sinceramente eu vou ter que fazer uma força pra lembrar aqui. Divergente, Chicago pós-apocalíptica, é uma sociedade dividida em 5 castas. Os jovens, quando chegam numa determinada idade, 14, 15 anos, são testados para serem levados para uma das castas. Né? E aqueles que não se encaixam se tornam divergentes. E uma parte das vezes são expulsos daquela sociedade. Cara, na minha opinião, o sucesso de Divergente é justamente por conta desse questionamento à massificação. Você tem que se encaixar em 5 modelos. Você é o erudito, você é o guerreiro, você é o esportista, você é o tecnológico, você é o funcional. Você não entrou ali, cara, você não é ninguém. Olha só como isso é a cabeça de um adolescente constantemente. Você tá falando de ensino médio nos anos 90. Eu era o divergente do meu ensino médio. Não tinha onde eu me encaixava, né? Porque eram essas tribos que existiam e você tinha que tentar adivinhar ali com quem você faz amizade, aonde você se encaixa melhor. Mas e se você não se encaixa? Você diverge. Quando você diverge, você é um outsider, você é excluído da sociedade. Né? E aí você pensa, quem são os outsiders? Quem são os jovens excluídos da sociedade, os mal vistos? Né? Que lutam para sobreviver, que se organizam porque se identificam uns com os outros pelas redes sociais. Né? Divergente é isso. É um sucesso gigantesco entre a juventude. Lógico, é um filme que fala de juventude, fala dos questionamentos da juventude, das dúvidas, dos medos. E se eu não me encaixar, o que vai acontecer comigo? Como os outros vão me olhar? Eu vou perder a minha família? É muito aquela lógica da individualidade, né, da liberdade que o jovem quer ter, né, também, então... E eu acho que é isso, não é só que quer ter, porque existe uma necessidade, né, mas também é o que vende pra gente e talvez quando você é adolescente você é mais acostumado a comprar as ideias, né, porque você tem que de alguma forma se diferenciar dos outros, né, você tem que ao mesmo tempo participar de uma tribo, né? Ou seja, você tem que ser popular, pertencer ao sentimento de pertencer a algo, né? Mas mesmo pertencendo a algo, você tem que se destacar, né? Então a questão do indivíduo está sempre presente, né? E aí eu acho que a maturidade, eu acho que o grande ganho é esse, né? Olha, eu sou eu do meu jeito e tá bom, quem se identifica bem, quem não se identifica. Agora, na adolescência, isso já é um problema. E aí você olha pro próprio Divergente, tem uma outra série, Maze Runner, não sei se vocês assistiram ou leram, que é basicamente Divergente na correria. Né? Jovens que acordam sem memória dentro de um labirinto. Só os melhores sobrevivem, que são levados para lutar dentro de um exército que está oprimindo a maior parte da sociedade. Que daí a gente vai de novo para os Jogos Vorazes. Então, esses livros eles surfaram da onda dos Jogos Vorazes? Todos contemporâneos. Tudo contemporâneo, né? Tudo junto com os Jogos Vorazes. Jogos Vorazes vem primeiro. A galera explora até o fim, né? A galera vai no nicho ali até esgotar, mas são questões que são atuais. Agora parou? Você acha que parou? Porque agora eu vejo muito mais filme de super-herói sendo colocado, né? Filme de super-herói, aí tem o The Last of Us adaptação, né? Mas esses infantos juvenis ainda tem? Tipo, fora Maze Runner, fora isso que a gente tá falando? Nada, muito menos agora, muito menos. Eles tentam manter Jogos Vorazes aí no hype, né? Porque saiu o prequel, vai ser o segundo prequel agora. Filme mas ou livro? Filme. O livro vai sair também. Né? Vai sair, simultâneo. Saiu os 2 livros. Isso olha, pra quem é fã, é ótimo, hein? A Suzanne Collins, ela... fantástica, eu gosto muito do jeito que ela escreve. E a adaptação dos Jogos Vorazes, talvez, na minha opinião, uma das melhores adaptações de livros infantis juvenis que tem. Porque simplesmente você vê no filme aquilo que você lê no livro. Lógico que de uma maneira mais concisa, mais concentrada, né? E uma outra distopia que eu não trouxe aqui, porque era muito livro para carregar e eu vou falar com vocês a respeito, Percy Jackson. Né? A ideia de um jovem que é filho dos deuses. Nossa, Percy Jackson é distopia também? Não é distopia, é uma fantasia infanto-juvenil, mas não deixa de ser uma distopia, né? Imagina, se alguém for filho dos deuses. Cara, então, eu nunca assisti Percy Jackson, também nunca li. Eu sei que é tipo o segundo Harry Potter, vai. De questão de venda... em questão de venda e fama e sucesso. Inclusive, cara, tava fazendo uma forca com os alunos do 6º ano, eles são tudo fã de Percy Jackson. E assim, é um livro que não é de agora, né?
Não. O Rick Riordan, ele consegue trazer para a realidade atual o universo da mitologia. Ele começa com a mitologia grega, depois ele vai para a romana, da romana ele vai para a egípcia, da egípcia, que é muito menos conhecida, ele vai para a nórdica, ele cria as histórias que... o Magnus Peraí, são né? livros diferentes São ou, livros ou é diferentes. dentro do Percy Jackson? São livros livros dentro do universo Percy Jackson, você tem 5 livros sobre o Percy Jackson, depois você tem 5 livros sobre, eu esqueci o nome do protagonista, mas é dentro do universo romano, e ele se cruza com o grego em algum momento. Depois tem 3 livros sobre jovens também, que despertam como filho dos deuses egípcios, que é uma coisa muito bacana, assim, porque você fala de Egito, né, é uma coisa difícil, porque as pessoas têm uma imagem totalmente deturpada do Egito, e ele traz essa questão do Egito ali, dos deuses, da importância africana ali. Depois ele vai para Magnus Chase, que é uma outra história muito parecida, o cara é filho dos deuses também. O cara parece Kurt Cobain, ele não é tipo uma homenagem a Kurt Cobain também? Quem? Aí o Magnus Chase? Acho que, não sei, nunca li sobre isso Nunca exatamente. Vi? Eu nunca também nunca li, né? Isso aí eu tô... Fonte Arial 12. Exato. Unicu, fonte. É que a capa do livro do Magnus Chase, o cara é igualzinho o Kurt Cobain. Aí eu já não sei, é especulação. Especulação mas minha. eu não são distopias, Sim. mas estão dentro dessa questão do jovem se ver como um herói. Né? Você traz esse heroísmo que todas as distopias infantis juvenis trazem, né? Aquele garoto que desperta porque ele tem dislexia, ele não se encaixa, né? O Percy tem dislexia fortíssima, e de repente não é uma dislexia, ele só não está lendo o grego antigo. E, né? E uma coisa, o Riordan, ele extrapola a mitologia, ele respeita, como é que ele faz? Como é que ele trabalha? Assim, a pesquisa dele mitológica é muito boa. Só que ele traz a questão do hoje, né? Como é que os deuses estão organizados hoje, como é que os deuses se mostram. Na sociedade... Né? Na sociedade atual. Né? Porque o Percy Jackson é um garoto que não se encaixa em uma escola, vai sendo expulso sistematicamente até descobrir que ele é um semideus, filho de Poseidon. E quantos jovens não se encaixam na sociedade, sei lá, precisam ser estimulados eu assisti entender isso. Eu assisti o filme e tinha um lá que do era Percy o melhor Jackson? Do Percy Jackson. O melhor amigo dele andava de muleta até que ele se revela, ele é um fauno. Um fauno. Ele é um fauno. E o filme, assim, gente, o filme é horroroso, tá? O filme é horroroso. O filme não é bom, não. O segundo filme é pior que o primeiro, mas a série que estreou pela Disney é muito boa. Mas a série... A série é muito legal, é muito mais fiel à obra, muito mais fiel aos livros. Mas aí tem uma questão, um fenômeno literário que eu acho que Percy Jackson tem que se destacar, o Rick Riordan tem que se destacar. Olha só, o Harry Potter são 7 livros. Né? E claro, venderam muito bem todos, mas claro que o primeiro e o segundo foram, né, hoje. Agora e aí, claro, né, vem box, um monte de coisa, tanto que agora as editoras, a maioria vendem em box fechado, para já vender tudo de uma vez, né, o livro. O Rick Riordan, os livros dele, cara, são muito livros e continua vendendo. São 5 da primeira Olha só, série, ele pra caramba. 3 ou 4 da segunda, 3 egípcios, 3 nórdicos, e saíram mais agora. Mais de 12 né? livros, pô. São 20 livros, se eu não me engano. Cara, O cara é um fenômeno, assim, porque ele traz uma visão de mundo heróica. E tudo vendeu muito bem. Então, cara... O cara é fantástico. E a série nova agora é legal porque mostra, né, mostra toda essa questão que as distopias infanto-juvenis trazem, né? A relutância em você aceitar que você é um filho dos deuses, um grande guerreiro, libertador, né? Os desafios que surgem na jornada, o sacrifício que você faz de tudo aquilo que você ama para conseguir finalmente ser o grande herói, né? Ser o semideus. Isso tem muita coisa na fábula, né? Que tem uma moral no final, né? Se espelhar, o jovem ver aquilo, questão toda pedagógica do mito, né? Que o mito é pedagógico, né? O mito conta uma história, uma narrativa. E acho que é por isso que eu gosto muito de distopia infanto-juvenil, porque ainda traz esse aroma, esse frescor da esperança. Você gosta mais dessas distopias do que das clássicas? Assim, adoro essas clássicas, né? O Quinteto Sagrado, pra mim, continua sendo sagrado, admirável, Fahrenheit, a gente ainda tá lá no meio, Conto de Aia, né? Eles são essenciais pra gente questionar as coisas. Uma coisa não substitui a outra, né? Não substitui, mas é que eu gosto muito da distopia infanto-juvenil porque ela traz essa leve esperança, né? Eu acredito que é possível. E eu acho que eu ia falar
enquanto professor, mas de forma geral, seja um pai, seja um adulto que ele for, né? Eu acho que mantém um diálogo bom com a juventude também, né? Você refresca as suas lembranças da juventude, né? No sentido de que você pensava, a sua ansiedade, e você se comunica melhor com a juventude hoje em dia. Quer dizer, também. pegar, por exemplo, o conto da Aya, né? Essa distopia aqui religiosa. Pesada. Esse aí um negócio é opressor, né? Você lê, você se sente, você se coloca no lugar da protagonista, que é uma coisa que a maioria dos caras não sabe fazer, se colocar no lugar de uma protagonista feminina. É imaginar que a mulher, o corpo da mulher é visto como um objeto de controle. Esse aí tem que ter estômago, e aí, assim, é o ultraconservadorismo, né? A mulher, ela é um produto. A mulher, ela é fonte da criação e ela tem que ser tratada dessa maneira. E você vê isso assim, né? Tem uma coisa, eu vi um vídeo, eu não vou lembrar o nome da influenciadora, ela faz críticas sobre séries e tal, e ela fica quietinha tomando um café e começa a aparecer na tela dela assim: os bilionários estão preocupados com as baixas taxas de natalidade. A geração dos meninos e jovens atual é muito mais machista que a geração passada. Questionam, né? E ela cai no conto de Aya. Cara, Onde a mulher ela deixa de ser qualquer coisa para ser apenas a reprodutora. Né? Que o corpo da mulher, em sociedades patriarcais misóginas, sempre é visto dessa forma. Não precisa ir longe, né? Num dos vídeos que a gente fez, que foi da literatura gótica, aliás, vão lá assistir um episódio maravilhoso sobre literatura gótica, né? Um dos comentários, a gente falando da Mary Shelley e tudo mais, né? Mulheres na literatura gótica, um dos comentários feitos é que a mulher, ela nunca foi importante mesmo. Ela nunca foi esquecida, é que ela não é importante mesmo. Eu fico imaginando o quanto esse sujeito se esforça para dizer que é hétero, quando na verdade ele não gosta de mulher. E aí é uma questão, desculpa, eu fui muito preconceituoso. E a dificuldade... O problema não é não gostar, o problema é a dificuldade de não assumir isso, a de não aceitar. De reconhecer a homoafetividade. Sim. Né? Porque não é uma questão de homossexualidade, é homoafetividade. Homens que amam homens e que odeiam mulheres. Misógino, né? A mulher, ela tem uma função social a ser cumprida e não pode fugir daquilo. Cara... Né? E é assustador como você vê jovens hoje de 14, 15, 16, 20, 25 anos defendendo essa visão de... A misoginia, né? Cara, misoginia. Eu queria voltar a falar do conto da Aya, é que eu não tô aqui com a minha edição, eu não vou lembrar a página, mas tem um trecho aqui fantástico, eu não sei se tem na série, porque eu não vi a série, mas que tem o Pai Nosso ao contrário. Tem um Pai Nosso ao contrário aqui, que elas têm que rezarem. Eu lembro que me marcou muito. Nossa, tem muitos trechos aqui que eu fiquei assim até... Eu lembro que eu tinha que parar de ler, porque eu não aguentava, cara. Era muito difícil. É sufocante. E sabe o que eu acho legal da Margaret Atwood? Porque essa mulher é corajosa, cara. Ela abre o livro dela, ó, com passagem bíblica. Sim. Que ela fala, ó, o que tá acontecendo aqui, ó, tá justificado aqui, ó. Ela cita Gênesis 31:3. Não sei nem se falar. Versículo 30, é isso? Capítulo 30? Isso. Capítulo 30 Versículo 3. Versículo 3. Cara, é impressionante. E no final do livro, que você vai falar assim, ela pegou, tá interpretando uma parte da Bíblia com a cabeça dela. Ela pegou um trecho e tirou de contexto. O que ela faz? E tá nessa edição maravilhosa aqui da Rocco. Ela coloca raízes históricas sobre o conto da Aya, cara. Ela fala dos puritanos, fala da questão lá na Inglaterra. Olha, a Margaret Atwood, ela é, assim, impressionante. E tudo bem, eu acho que, assim, tudo bem, é uma ficção e tudo mais, mas tem um valor de documento histórico disso aqui, assim, irretocável. Eu acho que o conto da Aya é Então, incrível. duas sugestões de leitura assim. Tem uma série que chama O Poder, que é baseada nos quadrinhos. De uma sociedade onde as mulheres chegam ao poder porque os homens praticamente desaparecem. Que também tem uma outra série que quadrinhos e virou série de TV que chama Y, O Último Pô, essa aí é ótima. Eu não vi a série. Eu comecei a ver a série. É boa, eu vi a primeira temporada. Eu não sei se passou da primeira temporada. Acho que até a segunda. Até a segunda, deve ter. Mas não concluiu. Não concluiu. Tem que relançar isso, a Panini. É uma série. Me falaram que tem um tom diferente do quadrinho. É Vértigo, né? Mesmo que publicou o Watchmen, publicou. E a Vértigo era mais séria, era mais densa, né? Pesada, e a série é de humor, tem um tom de humor, né? É sério? A série tem um tom de humor. Eu gostei da primeira temporada que eu assisti, mas eu acabei não seguindo.
E a série O Poder mostra mulheres poderosas. Nossa, eu vou errar muito aqui. Ou é Max ou é Prime. Né? Depois eu devia ter olhado só dizer que eu lembrei da série O Poder agora. Né? Eu já ia falar do Último Homem. Aí eu falei, o poder é muito bom. Né? Então, assim, mostra uma sociedade distópica em que as mulheres assumem o poder. As mulheres mandam, as mulheres têm poder. Isso, pra alguém que é machista, misógino de assistir, né? Vários tapas na cara, assim, né? Saiu recentemente aquele O Enigma dos Três Corpos. Isso. É isso, né? E eu também nunca li o livro, não, mas um colega que chegou a ler os livros, ele falou que mais à frente... eu não sei se tem viagem no futuro ou um protagonista, ele vislumbra, ele tem uma visão do futuro onde só existem mulheres, né? Onde a sociedade é regida por mulheres. E aí, conforme vai passando o episódio do livro, ele vai percebendo que não, existem as mulheres, mas existem os homens. Só que os homens evoluíram para se parecer com as mulheres. Porque as mulheres, na sociedade que a gente está, elas são aquelas que estão mais aptas a continuarem existindo, enquanto que os homens são mais destrutivos. Então a evolução natural dos homens foi evoluir para se parecer com as mulheres. E aí quando ele chega lá e ele visualiza aquilo, ele pensa que todo mundo é mulher, mas não. São homens que evoluíram para se parecer com as mulheres. O Pipoca Nanquim publicou um quadrinho também chamado Mundo Sem Fim, que é do Jamie Delano, que trabalhou muito tempo na Vertigo desenhando Hellblazer, Constantine, e é o inverso do Y Último Homem. É um mundo machista, misógino, igual o Thiago tava falando aí dos rapazes, né, e tal. E tem uma mulher que está se rebelando, uma super-heroína que está se rebelando, e ela é caçada, porque os caras, eles odeiam tanto o mundo feminino, eles odeiam tudo, qualquer coisa que possa representar a figura da mulher, a figura feminina, a cultura feminina. Então eles querem aniquilar. Não sei como eles vão perpetuar nessa sociedade, por mitose, meiose, sei lá, mas eles tentam matar todas as mulheres. A série O Poder tá na Prime. Tá na Prime. E são mulheres que desenvolvem poderes de lançar raios, poderes elétricos, e elas assumem o poder. Poxa vida, que legal seria. E é uma coisa assim, uma Red narrativa Pill. muito Matou. legal, né? É uma narrativa muito legal que inverte ali os papéis, né? De uma forma bem poética, assim, acho que é muito bom. E, gente, estamos chegando ao fim desse programa. Ah, cara, né? que pena. Passou rápido. Eu bacana. adoro falar de cultura pop aqui no Primatas, cara. Pra mim podia ser só sobre isso, ó. Sim. Falar de quadrinhos, mais livro, rápido de novo. filme, putz. Então, se você gostou do programa, se você tem uma sugestão, deixa nos comentários aí pra gente. Curte, não esquece de curtir, compartilhar, marcar a sinetinha pra quando tiver novidade. E na nossa página no Instagram, né? Dá uma olhadinha nos cortes que a gente coloca no YouTube. Né? Vocês são muito bem-vindos. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Luca. Opa, papo maravilhoso. Por mim, a gente só podia fazer isso. Falar sobre isso. Eu achei que te falar de qualquer outro assunto. Filosofia. Nossa, não, chega. Só sobre isso. E surgiram pautas lá pra gente. A gente vai trazer. Lembrando que distopias foi uma pauta sugerida também, né? E aí a gente voltou aqui. E até mais, gente. É isso. Comentem, compartilhem. Vão nos nossos perfis. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Finaliza, Tir. É isso, galera. Até semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nessa mesma rádio. Revelou a idade, hein? Tampa. Pinetinha Eu tô uma geração X aqui da mesa, Pinetinha né? não tava suficiente. Aí ele foi lá e falou, não, vou pegar o Batman do Adam West. Exatamente, o melhor de todos, o Batman Sincerão. E é isso, galera. Brigadão e até semana que vem. Tchau. Tchau.